Olá pessoal, eu sou o professor César Augusto Borges da Silva Reis, meu nome inteiro. Costumo me chamar de César Augusto. Sou colega de faculdade do professor Alexandre Masson Vicente. Nós estamos iniciando aí o curso de Cálculo Diferencial Integral, né, onde nossa análise de estudo é as funções. E eu vou dar uma breve introdução sobre a minha história, né? Eu moro em Uberlândia, embora estou na fase de dissertação de mestrado do ITA, né? Eu estou mostrando aqui, perdão, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Federal de Uberlândia, onde cursei o curso de Engenharia Mecatrônica de 2007 a 2015. Depois tive uma experiência de 5 anos trabalhando como pesquisador em dinâmica não linear e caos. Desde 2020 eu estou no final desde 2020 até agora eu estou no final da minha dissertação do mestrado do ITA na área de propulsão e energia, fazendo um trabalho de programação em CFD, Computational Fluid Dynamics, traduzindo para o português é a dinâmica dos fluidos computacional, usando processamento em placa de vídeo. No caso, placas de vídeo específica da NVIDIA, na linguagem CUDA. Então é isso aí, eu vou passar os slides. Olha, o Masson, na primeira aula, fez a introdução que vai ser dado durante o curso. Vão ser dado o cálculo diferencial integral, onde a gente usa derivadas integrais, né, e o nosso objeto de estudo é a função. Lá ele demonstrou que uma função tem uma entrada, um bloquinho de transformação e uma saída. Aqui eu vou mostrar de uma maneira diferente, mas de outra especificação, outra nomenclatura, que os matemáticos costumam muito usar, mas que é a mesma coisa, né, que nós estamos estudando o objeto de estudo que é a função. Eu estou representando minha função aqui, f de x igual a x ao quadrado. A gente costuma chamar a entrada da nossa função, estou representando pelo conjunto A, de domínio. E a nossa função de transformação é x ao quadrado. E nossa saída da função a gente costuma chamar de imagem, que é o conjunto B. Aqui, elevando cada termo desse, 0, 1 meio, 1, 3 meio, 2, 5 meio, 3 ao quadrado, eu vou ter um elemento saída no conjunto B. É importante você ter na cabeça que em funções, no seu conjunto domínio, você só tem um valor de saída para cada entrada. Aqui você não pode ter duas setas saindo do ponto zero, do valor zero, por exemplo, tá ligando ao zero e ligando a outro valor. Aí isso já não é, já sai do conceito de função. Então é bom que fique claro isso. E uma das coisas que a gente gosta muito de estudar quando está representando funções é a parte gráfica, né? Representar uma função graficamente. Onde você tem no seu, a gente representa por eixos de ordenadas, né? De coordenadas, quer dizer. Onde tem o eixo vertical, que é o eixo Y, nós chamamos de ordenada. No caso, a nossa imagem, aqui é o conjunto B, né? E nós temos também o eixo de horizontal X, que é o eixo das abscissas, que nós temos aqui é o conjunto A. E nós na representação gráfica, a gente liga os pontos, que a cada ponta nós temos pontos 0, 0, 1 meio, 1 quarto, 1, 1, 3 meio, 9 quarto, 2 e 4, 5 meio, 25 quarto, 3 e 9. Nós associamos cada ponto dessa função no sistema de coordenadas nosso, né? Vou mostrar aqui. E unimos esses pontos. Aqui no caso temos o ponto 0, 0 e o ponto 1 meio, que é 0,5 e 1 quarto. Que no caso aqui não está escrito, mas é 0,25. Aí nós unimos esses pontos. E fazemos isso em toda função, em todo intervalo de domínio da função e imagem. Que é a nossa entrada, o x, a saída f de x, que também é representado por y, né? Às vezes. E nós temos o gráfico da função. Então isso é como representamos graficamente uma função. O que eu fiquei responsável, vocês sabem, é da parte computacional. O meu amigo Alexandre Masson vai sempre explicar a teoria
e eu vou vir sempre com um exemplo na parte computacional. Eu vou ver, e uma das coisas que a gente precisa na parte computacional é o conceito de matrizes e vetores. Nós temos o conceito de vetor e matrizes da matemática, né? Nós podemos ter uma matriz unidimensional, que pode ser uma linha e várias colunas, ou uma coluna e várias linhas. E aqui veja, eu estou escrevendo aqui, vetor unidimensional de uma linha e 3 colunas. Nós temos a linha 0, 1, 2, cada número desse representa uma coluna. O software que a gente vai usar, o Octave Online, tem vários outros que eu vou listar no final, né? A gente costuma separar colunas por espaço ou vírgulas. Então, tanto faz aqui 0, 1, 2, eu separei por espaço. Ou então 0,1, 2. Nós temos o vetor unidimensional de uma linha e 3 colunas, com 3 elementos. Aqui eu dou outra exemplificação, vetor unidimensional de 3 linhas e uma coluna. Aqui temos a linha 0, a linha 1, a linha 2. E para pular de linha para uma linha para outra, eu uso ponto e vírgula, como exemplificado aqui. Nós temos também pode representar matrizes pelo software. Eu estou dando um exemplo aqui de uma matriz de identidade, 2 linhas e 2 colunas. Nós sabemos que na matriz de identidade nós temos a diagonal principal preenchidas com 1 e os demais elementos preenchidos com 0. E nós temos 1, 0, pulando de linha 0, 1. Aqui temos 1,0 na primeira linha, pula de linha, segunda linha 0,1. O que a gente vai usar aqui, a demonstração que eu vou fazer aqui, é num software gratuito que a gente encontra na página a gente pode pesquisar no Google, Octave Online gratuito. O Octave disponibiliza um ambiente para a gente já programar sem precisar instalar nem nada, e para essa demonstração é ótima, né? Mas a gente temos outros softwares também que podemos utilizar. Os softwares gratuitos, nós temos dois que eu conheço, é o Octave e a linguagem Python, né? A linguagem Python a gente pode usar o ambiente Jupyter Notebook ou o Google Colab pelo e-mail da Google, né? Ou também temos o Spyder, que é outra plataforma que a gente pode usar para compilar nossos programas. E dentre os pagos, nós temos um muito conhecido na universidade, pelo menos na minha época, é o MATLAB. Nós temos o Maple, que é um programa muito utilizado para cálculo simbólico. Nós temos o Wolfram, são os que eu conheço, né? Eu citei aí, mais para frente eu posso fazer uma demonstração de cada software. Mas por enquanto nessa aula, o que eu vou demonstrar é pegar os exemplos que meu colega Alexandre Masson usou na primeira aula e plotar os gráficos deles pelo Octave. Então vamos lá. Eu vou mudar aqui a tela, né? Aqui você tem o ambiente do Octave. Eu já estou nele, mas eu vou mostrar como procurar caso você fique na dúvida. Você vem aqui no Google, ó, Octave Online grátis. A primeira coisa que vai aparecer é o ambiente de programação. Aqui onde meu mouse está apontando é a linha de comando. Nós temos onde ficam armazenadas as variáveis, né? E vou digitar aqui, por exemplo, g igual a 9.81. Perdão, eu digitei errado. 9.81, que é a aceleração da gravidade. Vai aparecer nas variáveis aqui g. Aí você pode apertar aqui, ó, ele dá o valor 9.81. É o que está armazenado na memória, né? Está alocado na memória e está lá guardado para caso a gente queira usar. Um dos exemplos que o Alexandre Masson deu na aula foi a velocidade de uma partícula em queda livre quando abandonada do repouso. Você tem que a velocidade dela é a aceleração da gravidade vezes o seu ΔY, que a ΔY é a distância que ela percorreu após ser deixada do repouso, né? A velocidade, a magnitude da velocidade no caso. Eu vou digitar aqui primeiro o vetor y, né, igual a 0, 0.5, 1, 1.5. Esse caso é um vetor só de uma linha de várias colunas, né? 2.0,
2.5, 3.0. Tá bom. Aí eu vou apertar Enter. Repara que aparece aqui nas variáveis y1 por 7, uma linha 7 colunas, né? E no caso, para eu obter a velocidade a magnitude da velocidade da partícula ali, basta eu digitar o comando aqui G vezes Y. E nós vamos ter um vetor correspondente de uma linha 7 colunas que multiplica cada elemento de Y pela gravidade. Repara aqui. E aí, eu quero representar isso graficamente. Como é que eu faço? Nós usamos o comando plot, entre parênteses, no caso, separado por vírgulas, onde o primeiro valor antes da vírgula é o eixo das abscissas, que nós queremos representar, que no caso é o eixo Y. E no segundo valor, depois da vírgula, que é o eixo da magnitude da velocidade, que é VY. No caso, nós obteremos o gráfico. A gente pode editar legenda, título no gráfico, mas por enquanto, só por demonstração, vou só mostrar como que plota o gráfico. Repara aqui, nós tivemos uma reta, né? Liga os pontos iguais, nós mostramos, foi mostrado lá no gráfico dos slides, f de x igual a x ao quadrado. Repara que nessa reta, o coeficiente angular dessa reta vai ser a gravidade, que é, se eu pegar nessa reta um segmento e fazer do delta y desse segmento sobre o delta x, nós teremos o próprio valor de g. E nós também conhecemos outro característica, que é o coeficiente linear, que é onde o gráfico vai cruzar o eixo da ordenada, no caso o eixo VY, né? E no caso é zero, tinha que ser zero mesmo, porque nós temos VY igual a GY e não temos mais nada, então fica entendido que é mais zero no caso. Então nós plotamos o gráfico aí de VY, de Y em função de VY. Um outro exemplo que o meu colega Alexandre Masson deu na aula foi a função f de x. No caso, ele deu por uma outra denominação, mas é f de x igual a x ao quadrado sobre 2 mais 5. Eu vou aqui declarar o mesmo vetor y, mas só que eu vou nomear de x agora, para ficar diferente. E uma coisa que nós temos que fazer, nós vamos multiplicar cada elemento de x por elevar ao quadrado, multiplicar por ele mesmo, depois dividir por 2 e somar mais 5. Só que se nós colocarmos x ao quadrado na linha de comando, que é, ao quadrado você coloca parênteses quadrado, vai dar um erro. Por que deu erro? Porque ele entende que a gente quer multiplicar o vetor por ele mesmo, não cada elemento do vetor ao quadrado. E como é que nós fazemos isso? Basta colocar um ponto antes do ponto e vírgula. No caso, eu já vou escrever o valor da função aqui, fx igual a x, entre parênteses, x ponto elevado ao quadrado, que ele vai levar cada elemento 0, 0.5 da nosso domínio na nossa entrada, levar ao quadrado, dividir por 2, depois somar 5. Aí nós vamos ter o valor de f de x. Repara aqui que nas variáveis apareceu de novo f de x, aparece toda a gama de valores. E como fizemos no exemplo anterior, vamos plotar esse gráfico. Espera aí, vou digitar OK aqui. Isso. E o gráfico, vamos plotar. Plot x, onde o x no caso é o próprio x de abscissa. E o f de x é o nosso y, semelhante àquele exemplo que nós demos. E vamos plotar. Nós sabemos que um gráfico de um x ao quadrado é semelhante a uma parábola. É uma parábola, não é semelhante, é uma parábola. Varia de acordo com a função que der. Vamos plotar esse gráfico. Aqui a cor está bem fraca, mas dá para ver. Ó. Ele uniu cada ponto e obteve a análise, o gráfico onde nossa função tem a imagem, o eixo x, o nosso domínio, o eixo y. Então, representando o gráfico da função que o meu colega Alexandre Masson mostrou na aula dele. É essa a demonstração, né? Espero que tenham gostado. Veremos muito mais durante o curso.
né? Essa é só a parte introdutória para vocês conhecerem o que vai ser dado no curso, conhecer nossa didática. Qualquer sugestão, qualquer coisa, qualquer dúvida pode falar com a gente. E é isso. Nos vemos nas próximas aulas.